Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. E que bom, hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo estudado em ciências, ok? Vamos dar início com o tema Nutrição do Corpo Humano. Mas, primeiramente, se coloque no lugar silencioso com o seu módulo à mão para que você possa sublinhar, escrever, se necessário for. Ok, meus queridos? Também quero dizer que vou disponibilizar lá no nosso grupo de WhatsApp as correções das atividades de ciência, ok? Vamos iniciar? Nutrição do corpo humano. Como isso acontece? Os alimentos nos fornecem nutrientes para obter a energia que nos mantém vivos e que nos possibilita realizar as atividades do dia a dia. Eles também fornecem nutrientes necessários para o funcionamento, crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. Olha só como os alimentos são, como a nossa alimentação é importante, não é verdade? Para que o corpo humano possa utilizar os nutrientes dos alimentos, alguns sistemas do corpo atuam em conjunto, como, por favor, sublinha bem aí no seu módulo, por favor, sublinha digestório, o respiratório e o cardiovascular. Todos esses sistemas, eles atuam para que o nosso corpo possa realizar funções fundamentais, ok? Vamos conhecer quais são as funções desse sistema. Primeiramente, vamos lá. Sistema respiratório. Para que o organismo obtenha energia a partir dos nutrientes presentes nos alimentos, é necessário que eles sejam transformados por meio de um processo que ocorre na presença do gás oxigênio. Esse gás é obtido por meio do sistema respiratório num processo conhecido como respiração. Além disso, é por meio da respiração que o organismo elimina o gás carbônico. Vamos lá? Esse sistema cardiovascular. Para que o organismo funcione adequadamente, é necessário que os nutrientes e os gases relacionados à respiração sejam transportados e distribuídos por todo o corpo. Esse papel é realizado pelo sistema cardiovascular. E aí, sistema digestório. Para que os nutrientes dos alimentos possam ser absorvidos, é preciso que eles passem pelo processo de digestão, que ocorre no sistema digestório. Nesse processo, os alimentos são quebrados em partículas menores chamadas nutrientes. Todos esses processos ocorrem simultaneamente e promovem a nutrição do corpo humano. E aí nós vemos quais são as funções desse sistema e o que eles fazem dentro do nosso organismo, nos proporcionando desenvolvimento, crescimento e nutrição. Ok, meus queridos? Vamos continuar? Os alimentos, olha só, agora nós já vimos os sistemas e agora nós vamos ver o que nós comemos, quais são os nutrientes que nos fortalecem e quais são as funções do alimento em nosso corpo. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Os alimentos. E aqui nós vemos uma imagem bem colorida, né? Fruta, legumes, leite. Olha só, vamos lá. Diferente da maioria das plantas, os animais precisam ingerir alimentos para obter nutrientes. Veja o papel de alguns nutrientes em nosso organismo. Por exemplo, as proteínas. As proteínas participam de diversas funções no organismo, como da multiplicação das células. Nesse caso, as proteínas ajudam a formar e a reparar tecidos, possibilitando o desenvolvimento e o crescimento do organismo. Esses nutrientes são encontrados em carnes, ovos, feijão, ervilha, leites, queijos, entre outros alimentos. Os carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo. Eles são encontrados em pães, macarrão, mandioca, batata, arroz, frutas, mel, entre outros alimentos, ok? Os lipídios. Os lipídios podem armazenar e fornecer energia ao organismo, além de participar da produção de algumas substâncias essenciais ao organismo, ao funcionamento do organismo. Esses nutrientes são encontrados em óleos, manteigas, castanhas, nozes, entre outros alimentos.
E as vitaminas? Elas participam como? Participam do crescimento e do funcionamento adequado do organismo. Esses nutrientes são encontrados em frutas, verduras, carnes, óleos, ovos, entre outros alimentos. E os sais minerais? Os sais minerais participam da regulação de diversas atividades do nosso corpo e ajudam a compor os ossos e os dentes. Esses sais são encontrados em peixes, verduras, frutas, carnes, ovos, entre outros alimentos. Vamos avançar? De acordo com os nutrientes encontrados em maior quantidade em um alimento, ele pode ser classificado em, por favor, sublinhe aí no seu módulo, regulador, construtor ou energético. Vamos ver a função de cada um? Os alimentos ricos em carboidratos e lipídios, como o arroz e o azeite, são chamados energéticos, pois fornecem principalmente energia ao nosso organismo. Olha aqui, os alimentos ricos em proteína, como o feijão e a carne, são chamados construtores, pois ajudam a compor diversas estruturas do organismo. Ok, meus queridos? Vamos continuar? Alimentos como o suco natural, o brócolis, a cenoura, o tomate e a beterraba são ricos em vitaminas e sais minerais. Esses alimentos são chamados reguladores, pois participam da regulação de diversas atividades do nosso corpo. O organismo necessita de diferentes nutrientes, os quais não são encontrados em um único tipo de alimento. Por isso, é importante ingerirmos alimentos variados e em quantidade adequada, a fim de obtermos todos os nutrientes de que o organismo precisa para funcionar e se desenvolver adequadamente. Daí a importância de nós termos uma alimentação equilibrada, balanceada, um prato bem colorido, porque a junção frutas, verduras, legumes, fazem com que o nosso corpo obtenha os nutrientes necessários para o nosso funcionamento e para o nosso desenvolvimento. Daí a importância da nossa alimentação ser uma alimentação de qualidade. Vamos lá. A alimentação saudável inclui a ingestão de alimentos de todos os grupos e em quantidades adequadas. Mas não é apenas a quantidade e o tipo de alimento que deve ser considerado, mas também a frequência com que nos alimentamos também deve ser levada em consideração. É importante diariamente fazermos 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, intercalada com pequenos lanches. Olha só! O funcionamento e o desenvolvimento adequado do organismo estão associados ao consumo equilibrado de nutrientes. O excesso, a falta ou mais nutriente pode prejudicar a saúde, resultando em doença. Quando uma pessoa apresenta baixa quantidade de ferro em seu organismo, por exemplo, ela pode desenvolver anemia, uma doença que se caracteriza pela palidez, pela falta de apetite, pela falta de desânimo. Vamos lá? Vamos avançar? Aqui nós vamos ver um outro tema: desnutrição e obesidade, a falta e o excesso de nutrientes. Vamos conhecer? Você estudou anteriormente que devemos ingerir alimentos variados, que fornecem ao corpo todos os nutrientes de que ele necessita para se desenvolver. Mas o que acontece quando uma pessoa não tem uma alimentação que fornece todos os nutrientes de que ela precisa? Então, vamos conhecer. Nesse caso, a pessoa fica desnutrida. A desnutrição é a falta de um ou mais nutrientes no corpo causada por uma alimentação inadequada. Essa alimentação se caracteriza pela quantidade de insuficiente de alimentos ingeridos ou pela ingestão somente de alimentos de determinados grupos, que não fornecem todos os nutrientes necessários ao organismo. Ou seja, não é a quantidade, mas é a qualidade do nosso alimento. A desnutrição prejudica o crescimento e o desenvolvimento do corpo, além de, em muitos casos, provocar um atraso na aprendizagem. Olha só, então vamos nos alimentar corretamente, não é? A obesidade, que é o excesso. A obesidade se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo, causando um excesso de massa corporal. Ele pode ser provocado por diversos fatores, entre eles a alimentação rica em nutrientes calóricos, como doces e gorduras, associada à falta de atividade física.
Ou seja, tanto a falta como o excesso, eles nos trazem prejuízo para o desenvolvimento do nosso corpo. E isso faz com que, muitas vezes, nós classifiquemos as pessoas de gordo ou magro. E muitas vezes quem é magro não é por falta, e muitas vezes também, como diz o próprio texto, o excesso também não faz a pessoa também ficar gordo. Mas vamos conhecer qual é o equilíbrio entre a falta e o excesso de alimento. Conforme você leu na manchete, a obesidade pode causar alguns problemas de saúde, como doenças cardiovasculares. Dessa forma, é essencial adotarmos hábitos saudáveis para evitar a obesidade, como ter uma alimentação variada e em quantidade adequada e praticar atividades físicas. Vamos avançar? Avançando. Vamos conhecer um outro sistema agora. Tudo bem, turma? Temos uma atividade, essa atividade ela será corrigida, a correção da mesma vai estar disponível no grupo de WhatsApp, ok? Vamos para o sistema digestório. Nós vimos como esses sistemas eles interagem entre si para o desenvolvimento e o funcionamento do nosso corpo, ok? Vamos lá para o sistema digestório. Aqui nós vemos, eita, o prato dele está lotado, não é? Enquanto que o outro está vazio, por assim dizer. Por que você está olhando assim? Vamos ver? Acho que você entendeu errado o conceito de pirâmide alimentar. Bem interessante mesmo, viu? Para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes presentes no alimento, é necessário que eles sejam quebrados em pequenos pedaços e transformados em substâncias simples. Tudo isso ocorre em um processo chamado de digestão. A digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes são realizados pelo sistema digestório, que nós agora vamos conhecer como é iniciado esse processo de digestão. Onde se inicia? Ou seja, agora nós vamos conhecer a estrutura do sistema digestório. Vamos lá? A primeira, olha só essa imagem que vemos aqui. Boca, aí vai entrar o alimento, aí na boca temos dentes e língua. Vamos ver qual é a função de cada um deles. A digestão se inicia na boca, onde o alimento é triturado, cortado e rasgado pelos dentes durante a mastigação. Com o auxílio da língua, o alimento mastigado é misturado à saliva, que tem substâncias que ajudam na digestão. Nessa etapa, o alimento se transforma em uma mistura úmida e mole chamada de bolo alimentar. Vamos lá? Com o auxílio da língua, o bolo alimentar é direcionado para a faringe, passa pelo esôfago e chega ao estômago. No estômago, o bolo alimentar é misturado ao suco gástrico, que junto aos movimentos desse órgão contribui para a digestão. Nessa etapa, o bolo alimentar passa a se chamar quimo. Do estômago, o quimo é direcionado para o intestino delgado, onde ocorre a adição de outras substâncias que auxiliam na digestão. Além disso, é no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção de águas e de nutrientes. Os nutrientes absorvidos passam para o sangue, que o distribui para as demais partes do corpo. O que foi absorvido ou digerido é direcionado para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e sais minerais. Nessa etapa, o quimo fica mais sólido, formando as fezes. As fezes são eliminadas do corpo pelo ânus. E aqui nós vamos dar término à nossa aula de ciência. Nós vamos realizar essa atividade e posteriormente a correção da mesma estará disponível no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? Tenhamos um ótimo dia, que possamos fazer as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Todas essas atividades com certeza serão realizadas com êxito. Beijos, meus amores, e até a próxima.